neste momento, vamos ouvir a palavra de Deus. O texto sagrado está registrado no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 8. Evangelho de Lucas 3, 8. Assim diz a palavra de Deus: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vossos corações: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Meu irmão querido, essa palavra fala-nos a respeito de um grande homem. O homem que Jesus deu testemunho dizendo que era o ser humano mais cheio do Espírito Santo que já houve na terra. Nem Moisés, nem Abraão, nem Elias, os grandes homens da Bíblia, nem Davi, puderam ser tão cheios do Espírito Santo quanto este homem chamado João Batista. O próprio profeta Isaías profetizou a respeito deste homem, dizendo que ele seria o pregador do deserto, dizendo que ele seria um anjo enviado por Deus para preparar o caminho do Salvador. E nós sabemos pelas Escrituras que João Batista era filho de Zacarias e Isabel, que eram parentes de Maria. João Batista era primo de Jesus, primo do Salvador, e a diferença de idade entre eles eram de apenas 6 meses. A Bíblia nos fala que João Batista começou seu ministério primeiro, e ele pregava não no palácio, também não no templo em Jerusalém, ele não pregava na cidade, ele pregava no deserto. Lá no deserto, ele anunciava o batismo do arrependimento, ele anunciava a palavra do arrependimento, a necessidade do arrependimento. E diz as Escrituras que a multidão saía da cidade e iam ao deserto ouvir a voz de João Batista. Preste atenção, querido. Quando aquela multidão chegava, ele não pregava uma palavra agradável. Não. Ele não dizia uma palavra que todo mundo queria ouvir. Também não. Ele não agradava o coração e nem os ouvidos das pessoas, muito menos. Mas ele pregava uma palavra poderosa para a salvação, poderosa para a libertação. Quando ele olhava no meio da multidão e via sacerdotes, e via fariseus, ele levantava o dedo, apontava para eles e dizia: filhos do diabo, quem vos impulsionou, quem vos convenceu a fugir da ira vindoura? Veja a maneira que ele tratava as pessoas: filhos do diabo, ou raça de víboras. Queridos, quando nós olhamos para as Escrituras, vemos um homem simples, um homem até um pouco maltrapilho, um homem totalmente simples, que não tinha aparência, que não tinha beleza, que não tinha formosura, que não tinha absolutamente nada que na aparência humana pudesse chamar a atenção. Mas ele tinha algo especial. Ele tinha uma palavra de autoridade. Ele tinha uma palavra com poder. E ele tinha uma palavra que era a palavra de Deus, que era a verdade. Quando ele abria a boca, Deus selava a palavra dele. Deus ungia a palavra dele. Observe no texto que nós acabamos de ler. Quando ele pregava o arrependimento e as pessoas desciam as águas para o batismo, ele dizia: produzam fruto de arrependimento. O que é fruto de arrependimento? Primeiro, é aquilo que Jesus disse em João capítulo 3, verso 3. O fruto de um arrependimento significa mudança de vida, significa novo nascimento. Quando o homem foi ter de madrugada com Jesus, ele foi à noite porque tinha vergonha das pessoas saberem que ele estava indo falar com Jesus, porque ele tinha medo de ser chamado de crente. Ele tinha vergonha de ser chamado de crente. Ele foi falar com Jesus de madrugada, e quando Jesus olhou para o coração dele, Jesus disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Quando João Batista diz produzir fruto digno
de arrependimento. Ele diz, um fruto que demonstra que você mudou, um fruto que demonstra que agora que você serve a Cristo, você é uma nova criatura. Faça coisas que antes você não fazia. Deixe de fazer coisas que antes você fazia. Se enquadre na palavra de Deus, se transforme. Se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos observar em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus falando a respeito do sal e da luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele diz que os homens vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Isto é fruto digno de arrependimento. Jesus está dizendo que os teus vizinhos precisam perceber que você mudou. A tua família precisa saber, através das suas novas obras, das suas novas atitudes, que agora você não é mais o mesmo. Porque muitas pessoas vão à igreja, muitas pessoas frequentam a igreja, muitas pessoas até se batizam, mas quando estão na rua, quando estão em casa, quando estão no emprego, quando estão na escola, se comportam pior do que aqueles que não são crentes, se comportam de forma indigna daqueles que vão à presença de Deus, se comportam de forma vexatória, trazendo sujeira, lama, trazendo vergonha para o Evangelho de Cristo. A estes, Jesus diz na sua palavra, ai daquele que trouxer escândalo para a minha obra, ai daquele que fizer o meu Evangelho ser envergonhado, melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e atirar no fundo do mar. Queridos, produza fruto de arrependimento. Se você confessa a Cristo, que a tua boca seja santa e não diga palavrões. Se você confessa que é cristão, que você serve a Cristo, então que o teu comportamento no meio das pessoas seja digno de quem diz carregar Cristo no coração. Se você é uma esposa que serve a Cristo, então seja uma esposa digna. Ame teu marido, cuide do teu marido, ame teus filhos, cuide do teu filho, cuide da tua casa. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus, nega a fé. Se você é marido que prega a palavra de Deus, que diz que é crente, que diz que serve a Deus, então tenha a honra de um servo de Deus. Cuide bem da sua casa, cuide bem da sua família, cuide bem da sua esposa, seja digno, porque muitas das vezes o nosso comportamento dentro da igreja é um, mas o nosso comportamento em casa é outro. Há alguém que conta uma fábula, uma história, uma parábola de uma criança que quando terminou o culto, olhou para o pai que era o pastor da igreja e ele disse, papai, vamos morar aqui na igreja. E o papai olhou para as pessoas ao lado, sorrindo, abraçou o filho, está vendo? Ele gosta tanto da igreja que quer morar aqui dentro. Aí o filho disse, não papai, é porque aqui na igreja o senhor é um e lá em casa o senhor é outro. Está vendo? Nós precisamos mudar essa história. A palavra de Deus está dizendo, produza fruto digno de arrependimento, produza fruto digno de mudança. O apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos capítulo 6, verso 4, se nós que fomos batizados nas águas, ressuscitamos em Cristo, andemos em novidade de vida. Novidade de vida é aquele que brigava, não briga mais, aquele que gritava, não grita mais, aquele que roubava, não rouba mais, aquele que fumava, não fuma mais, aquele que adulterava, prostituía, fornicava, não faz mais isso, aquele que era mentiroso, agora fala a verdade, nem que seja para o seu próprio prejuízo, aquele que guardava ressentimento, agora perdoa, aquele que odiava, agora ama, aquele que levava guerra, contenda, dissensão, agora leva paz. Isto é novidade de vida. Se você não anda dessa forma, significa que a boa semente caiu em terra ruim, significa que o teu coração é terra ruim, e se o teu coração for terra ruim, o Espírito de Deus não pode habitar em você. Por isso, meu amado, a palavra de Deus diz para eu e você, Paulo, em Coríntios capítulo 5, versículo 17, lá em 2 Coríntios, Paulo, ensinando a igreja, ele diz que aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas se passaram, ficaram para trás, agora tudo se fez novo.
Você tem que mudar. Você tem que ser uma nova criatura. Você tem que ser uma pessoa diferente. E você não tem que ficar mostrando isso por palavras, porque palavras não significam nada. O que significam são atitudes. Palavras não significam nada. O que significa são atitudes. Agora, a palavra de Deus significa tudo. Se você aplicar a palavra de Deus no seu coração, se eu aplicar a palavra de Deus no meu coração, a palavra de Deus vai mudar as minhas atitudes. A palavra de Deus mudará as minhas atitudes. Portanto, meu amado, nesta manhã, o Senhor fala ao meu e ao seu coração. Andemos em novidade de vida. Olha para aquilo que ele diz aqui, ainda no verso 8, da parte B. Não presumais em vossos corações, dizendo somos filhos de Abraão. Grande coisa. Somos filhos de Abraão, grande coisa. Olha lá para o Oriente, eles todos são filhos de Abraão. Estão explodindo bomba todo dia na cabeça das crianças. Estão jogando bomba todo dia na casa dos velhinhos, nas sinagogas, nas praças. Estão matando uns aos outros. Eles odeiam tanto uns aos outros que estão se destruindo. E o que adianta ser filho de Abraão nessa situação? Mas Jesus diz na palavra dele que até das pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ou seja, o que ele está dizendo? Ficar batendo no peito e dizer eu sou crente não quer dizer nada. Se ficar batendo no peito e dizer eu sou católico não quer dizer nada. Eu sou espírita, eu sou budista, eu sou mórmon, eu sou testemunho de Jeová. Não interessa essas coisas, isso é bobagem, isso é coisa dos homens. O que importa é ter uma vida transformada. Glória a Deus. O que importa são suas atitudes resplandecer a glória de Deus. O que importa é a tua boca professar a palavra de Deus e o teu corpo mostrar que aquilo que você está falando, você está vivendo. É isso que importa. Quando eles diziam, nós somos filhos de Abraão, Jesus respondeu em João capítulo 8, não, senhores, vocês são filhos do diabo. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviriam a minha palavra e as obedeceriam. Mas, portanto, vocês querem me matar, vocês querem me apedrejar, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. E por que Jesus dizia isso para Israel, para os judeus? Porque eles não obedeciam a palavra de Deus. Porque eles pregavam uma coisa e viviam outra. Porque eles eram como fariseus, que anunciavam uma coisa e faziam outra. Querido, a palavra de Deus nesta manhã diz para eu e você, andemos em novidade de vida. Muda de vida, muda de atitude. Tem gente com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja todo dia, mas é um péssimo marido. Tem gente na igreja cantando, orando, de noite, à tarde, de dia, é um dia inteiro cantando, um dia inteiro pregando, o dia inteiro orando, mas é uma péssima esposa. Tem jovem pulando com o pezinho só, virando piruleta, desmaiando, acordando de novo, falando inglês, japonês, aramaico, um monte de outras coisas, mas é um péssimo filho. Meu filho, larga a mão de ser hipócrita. Isso tudo é coisa do inferno. Porque se você conhece Deus, a tua vida tem que mudar. O evangelho tem que fazer efeito. Um bom crente é um excelente marido. Uma boa crente é uma excelente esposa. Um bom crente é um excelente filho. Um bom crente é um excelente empregado. Um bom crente é um excelente patrão. Mas se na igreja você é um bom crente, no trabalho você é um carrasco com teus funcionários, você não é filho de Deus. Se na igreja você ora, fala a língua, profetiza, revela, mas em casa é uma péssima esposa, o que está em você não é o Espírito de Deus. Porque aonde está o Espírito de Deus, tem que ter mudança. Aonde está o Espírito de Deus, tem que ter transformação de vida. Aonde está o Espírito de Deus, alguma coisa diferente tem que acontecer. Mas muita gente vai à igreja, mas não tem mudança nenhuma. Dentro de casa briga, faz escândalo para os vizinhos ouvir, briga com os maridos, com o marido, espanta os filhos, e depois diz que tem o Espírito de Deus. Querido, não se deixe enganar, porque Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa enganar. Aquilo que você está fazendo é o que Ele vai te dar.
O tipo de pessoa que você é o que você será transformado. Se você é santo, você será transformado num corpo angelical. Mas se você é carne pura, carnudo, miserável, é na carne que você vai ficar. E eu tenho uma notícia ruim para você, uma notícia péssima para você. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Ou você muda, ou você não tem nada a ver com Deus. Ou você muda, ou Deus está longe da sua vida. Carregar uma Bíblia debaixo do braço não significa nada. Preste atenção no que ele está dizendo. O texto sagrado está dizendo, João, ele diz assim na sua palavra, verso 9, o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto será lançada no fogo. Está me ouvindo? João está dizendo que há um machado no pé da árvore. O que é o machado? É o que você está ouvindo agora. É a palavra. A palavra de Deus é o machado, que já está posto no pé de toda a árvore. Na minha, na sua, na nossa, da igreja, todo mundo. Toda árvore que não produz um bom fruto vai ser cortada. Está sendo cortada agora. E será lançada no fogo. Porque a árvore que não produz fruto não serve para nada. A árvore que não produz fruto só serve para ser queimado e mais nada. Então preste atenção. Se você não atentar para essa palavra, se você não consagrar a sua vida, se você não deixar o mundo e os seus pecados, se você não deixar toda essa hipocrisia que você está vivendo, na igreja é uma coisa, em casa é outra coisa, na igreja é uma coisa, na escola é outra coisa, se você não deixar, não mudar, o machado vai derrubar a tua árvore. Lembra de Nabucodonosor? Ele teve um sonho, um anjo descia do céu e ele viu uma grande árvore e os pássaros se abrigavam à sombra daquela árvore. Mas o anjo disse, cortem a árvore, cortem-lhe seus galhos e seus ramos, pega o tronco e lança lá no meio do campo para secar e pegar fogo depois. Por que Deus falou isso para Nabucodonosor? Porque a vida dele era um desastre. Porque ele batia no peito e achava que não precisava de Deus. Ele batia no peito e se achava Deus. Então Deus mandou cortá-lo. Deus mandou jogar ele no meio do campo para ele entender que ele não era nada, ele era uma porcaria. Que sem Deus ele não valia nada, não servia para nada. Preste atenção, querido. Atente para o que eu vou dizer agora. Jesus estava passando com os seus discípulos. E ele estava com fome. E ele olhou assim uma árvore bem grande, toda bela, toda bonita. E ele disse, vou comer um figo. E ele entrou embaixo daquela linda figueira e não encontrou nenhum fruto sequer. Então ele disse, se você não serve para dar fruto, você não serve para nada. Então ele foi embora e disse, nunca mais alguém vai comer um fruto de você. O que aconteceu com a figueira? Ela morreu, ela secou, ela só serviu para ser queimada. Sabe o que significa isso? Significa eu e você. Exatamente eu e você e todo crente. Significa eu e você e todo o povo que se diz crente. Todo o povo que se diz servo de Deus, não importando a religião ou a placa. Todo o povo que carrega a Bíblia, que ouve Bíblia, que vai no culto, que vai na missa. Todo o povo que diz que teme a Deus. Jesus está dizendo, se os teus frutos, se as tuas atitudes não forem dignas, você não serve para nada. Você não serve para nada. Se a tua atitude não for digna de alguém que conhece Deus, que conhece a palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus, você não serve para nada. Preste bem atenção. Ou você produz alguma coisa digna, ou então você será lançado no fogo. Ou você começa a fazer alguma coisa que glorifique a Deus, ou você não vai servir para morar com Deus. Pegue a palavra de Deus, meu irmão. Pegue a palavra de Deus, minha irmã. Coloca no coração. Pelo amor de Deus, há quanto tempo Deus tem usado seus profetas, tem usado seus pregadores e falado. Você ouve, fica até emocionado, até chora, até sai da igreja dizendo, Deus falou comigo, mas chega em casa, continua a mesma porcaria, não muda nunca. Até quando? Jesus está voltando. Você será uma árvore seca, lançada no fogo do inferno, se você não ouvir essa palavra e não mudar de vida. Tem que mudar de atitude. Tem que ser bom marido, tem que ser boa esposa, tem que ser bom filho, tem que ser bom patrão, bom empregado, tem que ser bom vizinho. Porque se a palavra de Deus não estiver em você, você não tem nada
Se a palavra de Deus não mudar a sua vida, você não terá uma vida. Preste atenção. Evangelho de João, capítulo 16, capítulo 15, verso 16, melhor dizendo, Jesus disse: não foi você que me escolheu, não foi você que decidiu ser crente, não foi você que decidiu vir para a igreja, foi eu quem te escolheu e te chamou, e eu te chamei para que você dê fruto, para que você produza fruto, para que os teus frutos sejam permanentes, a fim de que tudo que você me pedir a meu Pai, em meu nome Ele te conceda. Preste atenção, primeiro, não foi você que decidiu, foi Ele que te escolheu. Isso é um privilégio, foi Ele que te escolheu. Existem bilhões de pessoas no mundo e Ele escolheu você. Segundo, Ele não te chamou para ficar na igreja pulando com o pezinho só. Ele não te chamou para ficar na igreja brigando, gritando, feito um doido. Ele te chamou para produzir fruto. Porque tem gente que só sabe gritar e pular na igreja, mas do lado de fora é fruto podre. Não produz nada, não serve para nada. Então não adianta ficar pulando na igreja se você não produz nada aqui fora. Preste atenção, você foi chamado para dar fruto. E ele está dizendo aqui através de João Batista: toda árvore que não produz fruto só serve para ser queimada no fogo. Então nesta manhã, atenta para esta palavra, pois é a palavra de Deus. Não é minha palavra, é a palavra de Deus. E é dita pelo homem mais cheio do Espírito Santo do mundo. Nem Moisés foi igual a ele. E ele disse: produza fruto de arrependimento, produza mudança de vida, produza novo nascimento, joga a capa fora, vista a roupa do Evangelho da Paz, vista a roupa da santidade da palavra, vista o capacete da salvação, calce o sapato do Evangelho da Paz, coloque o escudo da fé e pegue nas tuas mãos a espada do Espírito e vá para a tua luta espiritual. Muda de vida ou muda de Deus. Preste atenção, muda de vida ou muda de Deus. Por quê? O Deus que eu sirvo não aceita qualquer coisa. Ou você serve direito ou você não serve. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada nesta manhã e o teu Espírito falou ao coração de cada pessoa do outro lado. E eu quero pedir ao Senhor que coloque a tua graça na vida de cada um deles, para transformá-los, para mudá-los, para salvá-los, para torná-los uma árvore frutífera, porque sabemos hoje pela palavra que se não produzirmos frutos dignos de arrependimento, seremos lançados no fogo. Se não produzirmos algo que agrade o teu coração, não servimos para nada. Então, Senhor, nessa manhã, que o teu Espírito possa ter convencido o coração desta mulher, o coração deste homem, e que eles possam, Senhor, voltar para a tua palavra, voltar para ti, com o coração contrito, verdadeiro, santo, buscando a santidade, buscando a verdade da palavra, o conhecimento da palavra. Meu Deus, desperta o que dorme, levanta aquele que está no meio dos mortos e mostra-lhes, revela-lhes a tua palavra, abra a mente e o coração, para que compreendam, para que recebam e para que vivam a tua palavra. Nós oramos e abençoamos os teus filhos, em nome de Jesus. Assim seja. Amém.